amigos jovens, E-Proteção está no ar. E hoje o assunto é sobre liderança, nós vamos falar de administrador, nós vamos falar de história, tem muito assunto para contar hoje. Cara que eu custei a trazer. Mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Gestor de associação. A regulação é uma realidade em construção. E quem não estiver preparando agora vai ficar para trás. A ARX é uma administradora com processos internos, organizados, atendimento estruturado e foco em eficiência. Estamos prontos para evoluir juntos com o mercado. E esse mês de agosto temos um presente para vocês. Com o código EPROTECção02 você garante isenção total da adesão na RX. Gestão eficiente, crescimento real. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos caso o rastreador seja removido ou se o SIM-car for retirado ou ainda se sofrer ação do jammer. Maior proteção contra furto e roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, universo de possibilidades. Mais informações no card acima ou na descrição desse vídeo. Vamos lá! Ele é o fundador, né, da Inovar Proteção Veicular. Ele é empresário, pai e hoje está para falar de um monte de coisa aqui. Seja bem-vindo, Pedro Campos. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo Guzmão, depois de muitos anos, né? Não esse é, convite cara? Saiu e é uma satisfação imensa estar aqui nesse maior canal de comunicação de proteção veicular e agora de proteção patrimonial mutualista, né? Então vamos falar de muita coisa boa, de liderança, vamos contar um pouco de história e vamos falar um pouco dessa regulamentação, né, Guzmão? Sim, é um assunto do momento, né? Vamos começar aqui a falar um pouquinho da sua história, de como que você chegou no ramo de proteções, o que fez você chegar até aqui e se tornar, né, o empresário de sucesso que você é hoje. Guzmão, primeiro, realmente estou muito satisfeito, muito honrado pelo convite, é uma satisfação. Show. E uma imensa responsabilidade, né? Sim. Tá aqui hoje e neste momento, né, que o mercado vive com todo esse alvoroço no mercado, né? Sim. Mas, como sempre, a gente não corre das batalhas, então vamos para mais uma, encarar com muita responsabilidade. Mas vamos lá, hoje eu sou o fundador da Inovar Proteção Veicular, a Inovar que nasceu lá em 2014, mas eu vou voltar um pouquinho antes da história. Eu era consultor de proteção veicular lá em 2012, 2013. E aí, história vai, história vem. A associação que nós representávamos nos agradeceu, né? Não quis que nós continuássemos com aquela parceria. E aí, como nem todo mal é mal, nasce a Inovar em junho de 2014. Hoje a Inovar está fazendo 11 anos de história, muita coisa construída aí. E aí uma jornada difícil, né? Porque Sim. Lá em 2014, a gente brinca, era tudo mato. Não tinha nada, né? Era então, no papel, não tinha contrato. Ninguém conhecia, ninguém confiava. Sim. Você não tinha crédito, você não tinha confiança, você não tinha associado. E era um risco gigante. Isso, absurdo. Né? Então, nós fomos desmatando muita coisa e construindo, solidificando, construindo os pilares. Perfeito. E eu brinco que hoje a Inovar já foi testado por todos: roubo, furto, colisão, incêndio, danos da natureza e uma pandemia. Né? O que a gente viveu, o que a gente passou por esses longos anos foi uma trajetória difícil, mas que hoje nós contamos com orgulho, com satisfação, porque hoje nós temos mais de milhares de associados que podem contar essa história conosco. Então é uma satisfação e um prazer imenso estar aqui hoje, Guzmão. Show, perfeito, cara. E aí, mostra muito também do posicionamento de liderança, né? Porque se você não tivesse essa liderança, você não tinha trilhado esse caminho e chegado onde você chegou, né? Queria falar um pouquinho sobre essa questão da liderança. Quando que você percebeu, teve essa percepção de que era um líder? A gente brinca, empreender no Brasil é um desafio gigante. É uma loucura. E ser diretor de associação de proteção veicular é um desafio maior ainda. Tem que ser doido, né? Tem que ter. Eu vinha falando com o Léo no caminho, as pessoas normais não constroem nada. Não Então, só os loucos que constroem. E nós entendemos que é uma loucura mesmo, tá? Nesse segmento, nesse turbilhão.
Só que eu entendi também que eu precisava me desenvolver em vários aspectos. Sim. Então, desenvolver essa liderança, desenvolver a habilidade de comunicação, desenvolver a habilidade de incentivar, de motivar, de treinar pessoas, foi uma necessidade. Perfeito. Eu me vi num caminho que não dava pra gente fazer tudo mais só, eu não tinha mais braços nem pernas, Sim. e nós precisávamos colocar pessoas boas junto conosco. E aí, cada dia, de lá pra cá, todos os dias, eu venho me desenvolvendo, construindo essa liderança, Sim. fazendo treinamentos, cursos, pagando, gastando com aquilo que a gente não sabe, Exatamente. tendo um gesto de humildade, Guzmão, porque tem muita gente que não sabe, mas Sim. eu falo sempre lá com os nossos colaboradores, o problema não é saber, o problema é não querer saber. Exatamente. E esse, para mim, é o pior mal. Sim. Então, tudo aquilo que a gente não sabe, nós vamos em busca de quem sabe. Exatamente. Nós, até hoje, né, nós pagamos para aprender. Exatamente. Hoje, depois de 11 anos, a Inovar criou uma estrutura de conselho de pessoas do segmento que nos ajudam em algumas coisas que a gente não tem habilidade e capacidade. Sim. E isso é reconhecimento de nossas fraquezas. Quando eu entendo que eu não tenho habilidade ou capacidade suficiente para fazer algumas coisas, eu contrato um bom jurídico, eu contrato um bom contábil, eu contrato um bom gestor, eu Sim. contrato um bom atuarial. E isso é habilidade e humildade para entender que nós não sabemos tudo. Perfeito. Essa, para o bem da verdade, é isso. Nós não sabemos tudo. E nem temos como saber, né, cara? É quase que impossível a gente ter essa consciência. Uma das coisas que eu acho que é interessante também, que é a questão da liderança, é saber tomar decisões difíceis. Queria que você falasse um pouquinho qual foi talvez uma decisão difícil que você teve que tomar e como que isso impactou no negócio hoje, né? Eu acho que eu tô ousando a dizer que a decisão mais difícil foi dar o primeiro passo de abrir a associação. Sim, onde tudo era mato e muito, muito difícil. E aí, quando você pensava assim, eu ainda não sei tudo, eu ainda não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho condição, e tudo era não. Sim. E aí você pensa, hoje parece que é tudo muito mais fácil. Hoje você tem internet, hoje você tem web proteção, Sim. hoje você tem muito conteúdo. Mas lá em 2013, 2014, você não tinha nada. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. Ainda era um desafio gigante. Sim. Para além da responsabilidade civil, da responsabilidade criminal, que é ser um gestor de uma Sim. associação. Então, eu brinco que o primeiro dia eu não dormi. Sim. Por quê? Porque a gente... era o medo que desse uma perda total no primeiro dia. E eu lembro, Guzmão, até hoje, o primeiro sinistro. A primeira colisão que nós tivemos. E aí já vem na minha cabeça assim, o carro acabou, já é uma perda total e você não tem condição de pagar. Já vem isso na Já cabeça. vem desespero, né? E aí só que isso vai ficando mais normal. E aí eu brinco que o time disso tudo é quando você começa a colocar os amigos e os parentes. Perfeito. Quando você convida os amigos, os parentes, para fazer parte da associação, para oferecer os benefícios, é quando a gente fica mais tranquilo. Sim. E aí eu brinco que hoje eu durmo em paz e tenho muita tranquilidade. Mas claro, depois de muito sacrifício, de muito esforço, se a gente for contar o que a gente fez na unha nos primeiros anos e que a gente faz até hoje, Sim. dos grandes desafios, hoje as nossas decisões elas são mais difíceis ainda do que lá no início. Sim. Porque hoje nós já temos lá quase 60 colaboradores, mais de 10 mil associados. Então isso nos traz muito mais responsabilidade do que lá no início. Perfeito. Que a gente não tinha nada, que não tinha responsabilidade nenhuma, que não conhecia nada. Então hoje as nossas decisões nos trazem com muito mais responsabilidade. Perfeito. Então hoje eu posso afirmar que hoje o desafio é maior. E ainda diante do cenário que nós estamos vivendo agora, passando pela uma regulamentação, questão do infralegal, de uma administradora. Então eu falo que o desafio agora ainda é maior do que nós vivemos há um tempo atrás. Perfeito, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, sobre essa questão de o mar calmo não faz bom marinheiro. Então o bom, ele se destaca no momento que está um caos. E esses últimos anos tem estado em um caos, né? Então o destaque sempre é a liderança, ela toma informações, toma respostas, sabe tomar decisões no meio do caos. Porque no meio da bonança não tem como, né? Nós falamos aqui, eu citava como exemplo a pandemia. Sim. Nós falamos com os nossos associados. Tudo vai passar.
fique tranquilo. Sim. E a gente falava isso para os colaboradores, mesmo com o coração apertado, com um medo gigante. Por quê? Porque também nós não tínhamos certeza. Sim. Só que você precisa, num dado momento, ser o porto seguro de algumas pessoas. Eu não podia falar para aquelas pessoas, vamos desesperar e vamos pular do Sim. barco. As pessoas precisam dessa liderança, Suporte, né? do suporte que vai na frente, que abre caminho e fala assim, pode vir. É E comigo. foi isso que a gente fez. Quando veio a pandemia, que teve que todo mundo ir para casa, deu um frio e deu um aperto no coração. Sim. Mas a gente acreditava que fielmente que a gente ia passar por aquilo, que ia ser temporário e que viria dias melhores. E é isso que a liderança faz e é isso que a liderança precisa construir. As pessoas precisam olhar e ter confiança no líder, que vai dar Perfeito. certo, mesmo diante dos desafios, das dificuldades. Sim. Não quer dizer que o bom líder não vai ter desafios. Lógico. Na verdade, é o contrário. O bom Ele vai. líder, ele tem mais Muitos desafios e ele é muito mais testado. Sim, ele só é bom porque ele é testado. Na verdade, assim, quem nunca foi testado, quem nunca se colocou à prova, provavelmente nunca fez nada. Exatamente. Entendeu? Então, só é um bom líder quem está no campo, quem está no mar, quem está velejando e quem já passou por tempestades. Sim. Do contrário, não é possível, né, Guzmão? Não tem como, né? Não tem E ainda nessa questão do líder, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito interessante. O que pra você seria mais fácil, contratar um líder ou fazer um líder? São dois desafios São dois desafios grandes. grandes, né? Mas eu tô pro ouso dizer que contratar um líder talvez seja ainda um desafio maior, né? Também concordo. Fazer um líder tem um desafio grande, mas aí tem um processo de Sim. preparação que você vai estar junto, que você vai mostrando. Ele vai Contratar crescendo em um cima bom daquilo. líder, você já tem uma responsabilidade e ele já precisa entrar num cenário pronto que ele ainda não conhece. Sim. E aí eu falava isso com o Léo. Eu, então, enquanto gestor também, eu tenho muita responsabilidade quando eu trago um bom líder. Porque, eventualmente, ele pode não ser tão bom líder. Sim. E eu me queimo também quando eu trago alguém que talvez não seja tão bom. Então, eu acho que trazer um bom líder também é um grande desafio. Mas também não deixa de ser um grande desafio também fazer essa liderança. Mas hoje, eu ainda prefiro fazer essa liderança Sim. e construir essa liderança. Mas, claro, construir uma liderança leva tempo. Sim. Você não constrói Da noite pro dia. Não tem liderança da noite pro dia. Eu tenho um exemplo lá do castelo, né? Você não constrói um castelo da noite pro dia. Os Sim. castelos demoravam 20, 30 anos para ser construído. como. Exatamente. E as lideranças também. Não dá pra gente acordar hoje e falar assim, você vai ser meu líder, você vai ser o cara que vai ser Exatamente. referência. É um processo de Ele tem que construção ser e testado. ele leva tempo. Ele precisa ser testado, ser validado, ele precisa estar próximo de você, ele precisa entender quais os caminhos que você já trilhou, o que ele quer trilhar, o que Sim. ele quer fazer. Também é um grande desafio também. Perfeito. Eu costumo dizer que a liderança que você faz ela é uma liderança que acaba entrando na cultura da empresa. Por quê? Porque ela já começa a entender como é que é as regras dali, como é que funciona, qual que é o relacionamento que você tem. E quando você traz alguém de fora, ele tem que adaptar numa velocidade muito mais rápida, sem você ter aquele acesso à pessoa que você está criando. Então, quando você cria, você acaba fazendo ela muito parecida com o que você precisa ali na hora e que você quer. Quando você pega, você tem que apagar um incêndio ou então abrir mão de algumas coisas, né? Eu queria ir para essa questão da cultura. Qual que é a importância da cultura dentro de uma associação, dentro de uma empresa, dentro de um ciclo de pessoas? Qual que é a importância da cultura para você? Posso falar hoje, não vou nem falar só aqui de associação, eu vou falar de negócio. Sim. Né? Uma cultura forte em qualquer negócio é fundamental. E as pessoas perguntam assim, mas o que é cultura? Aí eu tenho um exemplo Sim. clássico. É o jeito que todo mundo faz as coisas. É o jeitão como as pessoas fazem as coisas. Sim. Essa é a cultura. Se todo mundo é bagunçado, desorganizado, bate É a a porta, o ambiente está sujo, é a cultura do lugar. Exatamente. Só que a cultura está intimamente ligada com a cultura do líder. Perfeito. Tudo que o líder aceita, tudo que o líder permite, aquilo vai virando cultura. Sim. Se o líder permite um ambiente bagunçado, desorganizado, se o líder permite que algum gestor ou algum colaborador distrate o associado, aquilo vai virando cultura. Então Perfeito. todo mundo percebeu que tratar mal o associado não é um problema.
E aquilo começa a virar uma verdade. Perfeito. Então, a figura do líder nesse aspecto, na criação da cultura, é fundamental. Sim. Você quer conhecer um líder de verdade, vai lá. Dá um pulinho, bate um papo com as pessoas, converse um pouco com as pessoas, passe pelo ambiente. Então, tem coisas que nós não permitimos. Sim. E isso lá na Inovar está muito ligado com os princípios e valores. Tem coisas que as pessoas entenderam que nós não permitimos. Isso aí, é regras. É regra, mentir, falar mal, tratar o associado mal. Ninguém tem permissão para fazer isso. Por quê? Porque eu não faço isso. Sim. Então por que eu daria Sua permissão cultura é essa. para que alguém fizesse de forma diferente? Então, lembrem, cultura é o jeito como que as pessoas fazem as coisas no dia a dia e quando você não está lá. Então, o que está acontecendo lá agora? Será como que está o ambiente lá agora? Então, o que perpassa na cultura é quando o dono, o sócio, o gestor, o CEO não está lá. E as pessoas estão fazendo da mesma forma, atendendo bem, atendendo com educação, atendendo com presteza. Essa é a cultura, é o que fica. É o que gera resultado de fato na empresa, né? Com relação à cultura, a essa nova geração, eu queria perguntar com você sobre essa questão da nova geração. Nós mudamos, né, de uma geração para outra, o formato de trabalho, o formato de como elas encaram o trabalho. Queria que você me explicasse um pouquinho como que a liderança age nessa cultura nova, né? Nessa nova geração, que é uma geração muito mais movida no celular e nem sempre alcança a liderança de uma forma mais dura, acha que é muito mais frágil para a liderança antiga. Eu falo, Guzmão, que é um desafio. Sim. É um desafio para a gente, enquanto diretor, enquanto gestor, lidar com esse turbilhão de emoções. Eu falo sempre, e falo em alguns vídeos meus, as pessoas não querem sofrer para nada. Perfeito. Nem o dedinho da unha encravada. São muito frágeis, né? E elas trazem tudo isso para o ambiente de trabalho. Se você dá um feedback, se você chama atenção, se você mostra um caminho diferente, algumas pessoas não estão dispostas a isso. Sim. Só que cada lugar precisa entender quem que eu quero colocar dentro do espaço de trabalho. Sim. Então, nós buscamos o tempo todo pessoas que tenham disposição, motivação, que tenham vontade, que tenham desejo de trabalhar. Então, está muito ligado mais na seleção e no treinamento dessas pessoas. Sim. Treinamento constante e, vou dizer que quase que infinito. Sim. Nós não podemos parar de mostrar para as pessoas. Sim. O caminho, onde que é, mostrar essa visão para ela. E algumas pessoas, eu brinco, a gente tem que promover. Sim. Algumas a gente promove para o mercado de trabalho e algumas a gente agradece mesmo. Sim. Tem pessoas que precisam ser treinadas e tem pessoas que precisam ser promovidas para o mercado de trabalho. Exatamente. Dá uma oportunidade para ela procurar outro lugar. Sim. Que infelizmente também a gente não resolve tudo, Guzmão. Não dá para resolver. A gente tem um time e fala assim, ó, até aqui eu resolvo. Daqui para frente eu não consigo resolver mais. Sim. Então, se as pessoas não entenderem isso, que o mercado mudou e as pessoas precisam entender um pouco do que é sacrifício, né? Sim. E aí, quando a gente traz aqui, eu vou me ater aqui a trazer a figura de Jesus Cristo. Sim, sim. E aí, se a gente não quer sofrer nada, mas possível. ser empresário é um sofrimento, é um desafio. Ser pai é um desafio. Ser diretor de uma associação é um desafio. Então, assim, pergunta se é fácil fazer o que cada um faz. Todo mundo, dentro da sua realidade, tem um desafio. Exatamente. E nós somos movidos a desafios e todo dia nós temos que matar um leão. Exatamente. Só que tem gente que está muito frágil. Tem gente que está uma casquinha de ovo e Sim. não quer matar o leão dele. Se você não mata o de hoje, amanhã você tem 2 para matar. Exatamente. E aí, eu acredito que seja muito por isso que a maioria está entrando em colapso. Por quê? Porque está acostumado com muita facilidade. Dentro da perspectiva da nossa geração, que é uma geração mais antiga, não existia facilidade. Existia muito trabalho. Ou seja, você tinha que trabalhar muito para conquistar muito pouco. E hoje, como o mundo está muito polarizado, então aconteceu muitas coisas para que fizesse com que a população ficasse mais favorável. As pessoas estão muito frágeis. Como que a gente muda isso e consegue transformar uma pessoa frágil em uma pessoa forte? Claro que a gente tem a cultura, que tem um ambiente, mas como motivar essas pessoas para que elas consigam dar um resultado hoje num país que é tão difícil de achar gente?
Primeiro é um desafio gigante fazer isso, mas eu falo sempre, todo mundo, quando a gente separa a palavra motivação, né, é o motivo para que a pessoa tenha ação. Exatamente. Nós precisamos entender o que motiva cada um. Qual que é o seu sonho? O que você está fazendo aqui? E aí eu falo muito isso lá em Nova. O que te trouxe aqui? O que te fez acordar hoje, tá aqui 8 horas da manhã, trabalhando, você vai passar o dia todo aqui, você vai passar mais tempo aqui do que talvez de sua casa? Exatamente. O que te trouxe até aqui? E o que te faz querer continuar aqui? E aí é um trabalho mesmo de coach, é um trabalho de mentoria, é um trabalho de liderança, de mostrar para as pessoas que elas podem construir uma vida melhor. Sim. E que aquele espaço que elas estão pode ser traçada essa trajetória. Aquele aí a visão agora do líder. Sim. Nós precisamos mostrar que naquele ambiente de trabalho pode ser construída aquela trajetória. Naquele ambiente de trabalho ela pode melhorar a casa dela, ela pode comprar a casa dela, sim, ela pode comprar o carro dela, a moto dela, só que às vezes a gente precisa clarear. Nós precisamos dar essa visão para essas pessoas. Perfeito. E aí é o água mole e pedra dura, Guzmão. Não tem... As pessoas sempre querem receita milagrosa. Né? Não tem como. Né? E aí, nos negócios, não tem receita milagrosa. Sim. É o água mole e pedra dura. A gente precisa mostrar, conscientizar, falar, chamar, conversar, mostrar de novo, falar de novo. E aí a motivação ela tem prazo de validade, ela acaba, você precisa entender. E aí, o que está acontecendo de novo? Então, por isso também, Guzmão, que nós precisamos fazer outros líderes. Perfeito. Porque a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Sim. Então eu preciso também, e aí vem a cultura forte. As pessoas que estão ao meu lado, que estão abaixo de mim, precisam fazer isso também com as outras pessoas. Então é um processo de liderança que desencadeia outras lideranças. Perfeito, perfeito. Queria falar um pouquinho de administradora com você, mas vamos falar dos nossos patrocinadores. Normalmente, assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações. Mas quem contrata a Assiste-me não tem esse problema. Com um modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado, índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas na sua associação, eu te convido a conhecer a Assiste-me. Eu uso e indico. E tem mais, seguidor do E-Proteção tem condições especiais. Além de contar com uma tabela de preços diferenciadas para veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo. Entre agora no card acima ou na descrição desse vídeo e garanta o seu desconto. Assiste-me. Inovação na gestão do seu atendimento. E você, já ouviu falar da FAM? A FAM nasceu para fortalecer as associações de proteção veicular. A FAM oferece suporte, promove cursos, congressos e treinamentos, garantindo a organização e transparência para o setor. A missão da FAM é proteger quem protege você. FAM, unindo força pelo associativismo. Faça parte dessa história. Associe-se pelo card que aparece neste vídeo ou entre no link da descrição. Vamos lá, vamos falar das administradoras, que é a grande polêmica, né? O que está acontecendo no mercado aí. Vamos trabalhar agora com o infralegal, né? Eu queria entender um pouquinho de como você observa essa nova jornada das administradoras nesse perfil do mercado hoje. Eu vejo, de regra geral, eu vejo como positivo a regulamentação. Tem grandes desafios, sim, não podemos discordar disso em momento nenhum. Mas eu entendo também que o mercado vai passar por uma transformação gigante. Nós não podemos aceitar muita coisa que vinha sendo feito, Guzmão. Sim, concordo. Associado sem ter respaldo nenhum, o associado ficando em prejuízo, a associação nascendo e morrendo da noite para o dia. Perfeito. E nós precisamos preocupar com a associação, mas nós temos que preocupar com o associado. Sim. Então tudo isso também só está acontecendo porque foi feito muita coisa errada. Sim. Então nós precisamos garantir o patrimônio do associado. Fazer Perfeito. Isso com responsabilidade. Então hoje eu entendo que vai ser, a gente falava de dificuldade, sim, vai ser tempos difíceis, mas meu foco sempre foi na solução. Não dá pra gente mais, não é o tempo de criticar a lei, não é o tempo de se falar se foi bom ou se foi ruim, é o tempo de se adequar. Então, muita coisa nós
enquanto associação, já estamos nos preparando e também já nessa figura também, Gusmão, de administradora. Sim. Nós já entendemos que nós temos capacidade e habilidade suficiente para ter a nossa administradora. Sim. Mas mais do que fazer a nossa administração, que já era um grande desafio, nós entendemos que o que a gente faz é muito genuíno. Que o que a gente faz pode ser levado para outras associações. Sim. Nós já traçamos uma trajetória aí de 11 anos de história. Então nós já conhecemos de gestão, já vivenciamos todos os problemas, a gente já construiu muita coisa boa dentro da Inovar. Sim. E eu vou dizer que é até um pecado nós não levarmos isso para as associações que talvez estejam começando, para as associações que ainda estão trilhando todo este caminho que nós já trilhamos. Então eu preciso fomentar essas associações. Então por isso que hoje nós nos estamos colocando e nos posicionando como administradora. Perfeito. Mas como uma administradora séria que quer unir essas pontas. A associação e a administradora. E nós queremos prezar muito a gestão da administração dentro do que for possível, dentro do infralegal. A gente fala assim, Sim. lei é para se cumprir. Perfeito. E nós, enquanto administradora, vamos precisar cumprir a lei. Só que eu entendo também do processo de dentro de uma associação. Perfeito. E eu não estou aqui, nós não podemos pensar em, igual muita gente tem falado, vai matar as associações. Depende da forma como vai ser feito. Sim. O nosso objetivo é de criar uma estratégia que seja sustentável para as associações e que seja perene. Porque Perfeito. não adianta eu, enquanto administradora, te ofertar uma solução que daqui a um ano você morre. Exatamente. E aí quando você morre, meu negócio também morre, ele diminui. Sim. Então eu preciso criar estratégias enquanto administradoras que fomentem as associações. Perfeito. Então o que eu entendo? É custoso toda essa trajetória que nós já passamos, nós já gastamos e fizemos vários investimentos. Sim. E junto com a administradora, eu vou trazer muita gente boa. Perfeito. Muita gente boa em gestão, muita gente boa em negócio, muita gente boa em compliance, muita gente boa em atuarial, que vai servir não só para mim, mas que vai servir para todas as associações que estejam conosco. E nós já entendemos que o nosso foco é atender as que mais precisam, é atender as pequenas. Nós não estamos aqui preocupados com as grandes associações que já estão com os processos redondos, Sim. que já têm gestão. Nós estamos preocupados com as associações que talvez não têm nem sistema, que não sabem o que é um BI, que não sabe o que é gestão, que não sabe o que é um rateio por cota, que não sabe o que é um produto. Então, esse é o nosso objetivo principal. Trazer muita transparência e um processo claro de gestão para as associações que ainda não trilharam o caminho que nós já trilhamos. Então, nós já temos 11 anos de história, Gusmão, e neste período nós já vivenciamos muita coisa. Sim, a experiência, então, né? Nós podemos ajudar muita gente a não errar, a não ir pelo caminho que nós vamos. Né? Então, assim, tem uma história que fala, né, do inteligente e do sábio. Sim. E aí fala que o inteligente caiu no buraco e arrumou um jeito lá e saiu. Sim. E aí fala que o sábio, ele desviou do caminho e nem caiu no buraco. Exatamente. Então nós queremos trazer toda essa sabedoria que nós temos hoje para que as pessoas nem caiam no buraco. Perfeito. E tem muita gente, viu, Gusmão? O caos vende. E tem muita gente jogando prego na estrada e já com a borracharia lá na frente, Exatamente. já esperando. Então cuidado, viu, gente? Eu vou falar aqui para vocês. Cuidado quem está vendendo o caos, que a associação vai acabar, a associação não funciona mais, e muita gente fazendo muita loucura. E daqui a pouco essa pessoa está vendendo solução. Sim. Então vocês precisam estar muito atentos a essa questão. É uma tática de venda, né? É uma tática de venda e quase uma tática de guerra, Sim. né? Porque também diretamente você na quer pessoa. matar o mercado e aí depois eu quero te matar para depois eu te colocar no respirador, te Sim. entubar, né? Então o que nós queremos aqui é trazer conhecimento e trazer clareza e processos claros e bem definidos para essas associações que ainda não construíram essa trajetória. E independente do tamanho das associações, independente do faturamento de cada associação, Sim. esse processo de melhoria, e aí eu vou dizer que ainda é um processo talvez de consultoria Sim. que nós vamos levar para essas associações, é fundamental para a sobrevivência. Porque Perfeito. talvez,
Se você está traçando uma jornada que eu vou falar, Guzmão, para aqui, porque isso aqui vai dar errado. Sim, eu já passei por esse caminho. Eu já trilhei esse caminho e eu já vou te mostrar o caminho correto. Sim. E aí você vai economizar tempo, economizar dinheiro e evitar todo aquele risco. Porque sempre nós precisamos, mais do que tudo, preservar o patrimônio, preservar o bem do associado e agora também preservar a associação. Sim. E nós queremos que a associação seja perene. Então, o nosso objetivo é trazer todo esse processo de melhoria para a associação e que isso seja perene. Então, eu quero dizer, para as pequenas associações, tem remédio para você. Não faça loucura, não entregue a sua base, não faça nenhum devaneio aí, sem ouvir as possibilidades. Né? Ah, porque está preocupado, porque alguém, ou porque fulano, ou porque um advogado falou isso e aquilo, e falou que vai acabar e agora é o fim do mundo. Então, tem solução para tudo, viu, gente? Então, eu quero dizer e deixar bem claro que existe solução e existem soluções viáveis, soluções que são pagáveis, vou dizer assim. Sim. E eu vejo um mercado muito promissor para as associações sérias e que querem trabalhar de forma correta. Eu vejo isso muito transparente, Guzmão. Show. Você está falando de administradoras aí. E eu falo assim, hoje tem poucas administradoras no mercado, né? Queria que você me falasse um pouquinho qual que é um dos grandes desafios aí de ter hoje uma administradora. Hoje o maior desafio, para além de ser um administrador, é ser uma administradora SA. Sim. Que é uma sociedade anônima, uma sociedade por ações. Por quê? Porque os processos têm que ser muito claros. Sim. Tem que ser muito transparente. Então a gente fala que no dia zero, quando você tiver autorização para abrir uma administradora, você já tem um custo de mão de obra, um custo técnico muito caro. Sim. Que não permite que todo mundo abra uma administradora. E a ideia também, Guzmão, não é que todo mundo abra uma administradora. Sim. A ideia é que eu compartilhe os custos. Que eu tenha um bom jurídico, que eu tenha um bom contábil, que eu tenha um bom fiscal, que eu tenha um bom atuarial, que eu tenha um bom gestor que divida esses custos com as várias associações. Sim. Então a ideia não é onerar mais para as associações. Na verdade, é otimizar os custos. Porque pensa assim, o custo que é ter uma associação, gestão, sistema, e todo dia você tem algo novo para contratar. Sim, é um custo alto. E pensa agora que tem alguém contratando tudo isso e subdividindo esses custos. Então, ao invés de eu pagar 1.000, agora eu vou pagar 80, 100 reais sobre aquilo ou sobre aquela fração daquele produto ou daquele serviço. Sim. Então, isso torna tudo isso mais acessível. E, para além disso, tecnologia. Tem muita associação que ainda faz tudo na unha. Sim, que ainda não tem o conhecimento da tecnologia de fato, né? Porque não conhece, ou às vezes porque é caro, ou porque não está acessível. Então, nós podemos trazer todos esses processos de melhoria e trazer uma eficiência gigante para as associações. Eu quero dizer que é possível trazer eficiência, é possível otimizar custos. Talvez tem coisa, Guzmão, na associação, as pessoas falam, vai ser mais caro. Mas talvez com o que eu posso levar de conhecimento de gestão, eu vou te economizar 10, 15, 20% em outras coisas que você está gastando dinheiro. Sim. E que, por um motivo ou por outro, você, enquanto gestor, não estava enxergando. E aí eu, com todo o meu time, com toda a minha estrutura, nós podemos mostrar isso e falar assim, Guzmão, você está gastando nisso aqui, tem outra ferramenta que você vai gastar X, que você vai economizar nisso, que você vai fazer de forma diferente. Então, o que nós precisamos agora é abrir a cabeça, ter a visão clara, e eu posso dizer, nós vamos viver um tempo diferente, mas eu entendo que depois que passar esse turbilhão todo, vem a calmaria. Sim. Depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Mas agora os diretores precisam ter essa tranquilidade de esperar essa tempestade, de esperar essa poeira baixar, para entender que existe a alternativa. Existe muita coisa sendo construída, igual nós estamos construindo a nossa administradora, esperando muita coisa do infralegal para ser posto, mas nós já temos certeza, Guzmão, que nós temos habilidade, capacidade, suporte financeiro para fazer isso. E o que nos permite fazer isso? 11 anos de história. Né? 11 anos não são 11 dias. Então nós já vivenciamos muita coisa. Então tudo isso que a gente construiu ao longo desses anos vai ser
posto agora à prova e vai ser entregue agora também para as associações. Perfeito. Eu queria pegar ainda um gancho sobre a questão das oportunidades no mercado. Tá surgindo muitas oportunidades. Aí a gente fala do MJ, S4, a gente fala aí das cooperativas. O que você acha sobre essa diversidade, né, de caminhos que o gestor ali pode ainda tomar? Eu falo sempre, vamos pensar aqui em um remédio. Sim. O remédio que serve para mim, nem sempre ele vai ser bom para você. Perfeito. E aí agora nós precisamos tomar esse cuidado. Tem muita gente dando o mesmo remédio para todo mundo. Então o que serve para mim, enquanto diretor da associação X, não serve para o diretor da associação Y. Perfeito. Então o que nós precisamos, e cada associação precisa entender, qual a melhor alternativa para a gestão da associação que eu faço parte. Perfeito. Para o meu momento. Por quê? Porque tem um desafio agora, para quem nasceu hoje, para quem já está com 1 ano, quem está com 2 anos, quem está com 2, quem está com 3, quem está com 4, quem está com 5. Eu não posso dar o mesmo remédio para todo mundo. Porque senão aí, de fato, eu acabo com o mercado. Então, cada um precisa entender qual é o melhor remédio para cada um. Sim. Então, mas eu posso dizer que tem remédio. Sim, é possível. Tem solução. É possível salientar o que você falou aí sobre a questão também das próprias, os próprios gestores de administração, né, das associações, procurarem conhecimento e não fazerem só por fazer, porque o medo também faz com que você tome decisões erradas, né? Na verdade, a gente fala que o conhecimento é libertador. Exatamente. Tem muita gente com venda nos olhos ainda. Tem muita gente que não abriu o olho para muita coisa. E por isso que eu falo sempre que nós já estamos um passo à frente de muita coisa, que o que nós já estamos criando, o que nós já estamos fazendo, e o que nós já estamos buscando é infinitamente maior do que muita gente ainda está pensando em fazer. Então tudo que a gente já traz de sistema, de tecnologia, de gestão, de ferramenta, a gente pode agora, num caminho muito sério, ofertar para outras associações. Sim. Então, dentro disso, por exemplo, nós já temos 11 associações que nós já temos um pré-acordo de vir para a nossa administradora. Sim. Mesmo sem entender ainda todos os regramentos. Mas eu já entendi, Guzmão, que independente da forma como venha, eu preciso criar estratégias e soluções para me adequar à administradora. Perfeito. Então, ela pode vir mais branda, ela pode vir mais ou menos, ela pode vir mais intensa? Pode. Mas ainda assim, eu preciso ficar no mercado. Perfeito. Então, isso vai fazer isso como? Com conhecimento. Sim. Sem Estando nos lugares certos, conversando com as pessoas adequadas. Sim, no ambiente Então, certo. tem muita gente com venda nos olhos. Então, o meu convite é para que essas pessoas, elas façam cursos, façam treinamentos, vão nos eventos, conversem com muita gente. Eu já tive em várias associações, em algumas administradoras, conversei com vários advogados. Por quê? Porque isso cada dia faz a minha mente expandir mais. E eu vou construindo a minha visão. Então tem muita gente, e aí agora que é uma dica, pessoal, não tenham uma única visão. Converse com mais de 1, 2, 3, 4 pessoas. Para quê? Para que você faça a sua opinião a partir daqueles todos conceitos. Porque talvez eu vou no advogado e o advogado fala assim, o mundo vai acabar amanhã. Sim. E talvez o outro fale, não vai acabar amanhã, não. Ele vai acabar daqui uns 10, 15, 20 anos. O outro vai falar, não, isso aqui vai acabar daqui 100 anos. Você já fica... E aí você às vezes morreu naquele primeiro que falou que ia acabar amanhã, e o mundo não acabou amanhã, o tempo passou, e aí chegou 100 anos, chegou 1000 anos, e você tava com aquela crença lá ainda que ia acabar. Perfeito. Então, escutar vários plays, dar oportunidade para escutar outras pessoas. E eu sempre falo também um desafio do nosso setor, buscar gente séria. E eu acho que, na verdade, esse é o maior atributo e a maior qualidade hoje da associação que eu fundei e da administradora que nós vamos abrir. Fazer um trabalho sério. Sim. Eu sempre, eu brinco, pode falar que nós já tivemos associado mal atendido, mas não pode falar que nós somos picareta, que nós não pagamos, né? O tempo sempre revela todo mundo, né? O tempo é o maior revelador de pessoas. 11 anos não são 11 dias, então nada que fosse tão ruim
se perpassaria pelo tempo com o mesmo CNPJ, viu, gente? Sim. CNPJ de 2014. Então, isso para nós é Sim. motivo de orgulho. Então, quem nos conhece, o mercado que nos conhece, as pessoas que nos conhecem, sabe que nós buscamos fazer o trabalho correto. Perfeito. E o correto ele é sempre mais difícil, É viu, muito gente? mais difícil. Podem ter certeza. O correto dá mais trabalho. Sim. Fazer a voltinha, desviar, a rua que não é contramão, sempre dá mais trabalho. O caminho ele é sempre mais longo. Perfeito. Mas tem muita gente querendo encurtar caminho e esses caminhos mais curtos nem sempre são os melhores, né, Guzmão? Isso. Não, nem sempre, né? E aí eu queria falar com você que a maior preocupação hoje dos gestores de associação é com o processo de rateio. É possível identificar como será o rateio agora, o que você pensa sobre o rateio e reeducar ali os associados com essa nova prerrogativa do rateio de como vai ser? Bom, é um desafio, né? Porque algumas associações não fazem o rateio da forma correta, né? Da forma correta e é uma prerrogativa da proteção patrimonial mutualista o rateio das despesas. Uhum. E nós já estamos, o nosso time, nós já temos uma pessoa muito boa que já está preparando tudo isso e que vai poder implantar isso dentro das associações de forma muito clara, de forma muito transparente e mostrando isso para o associado. No final, o associado vai entender por quê. Porque nós vamos fazer de forma justa, de forma equilibrada, por cotas, respeitando muito o carro de cada um, respeitando muito essa variação de valores. Então, hoje, nós já temos um time que já está pensando em tudo isso. Sim. Então, volta a repetir. Tem solução, viu, gente? Tem solução. Não entregue a base de vocês, não caiam em falácias, não caiam em aventureiros. Sim. Olhem a história, busquem... Tem tempo, né, ainda? Busquem olhar as histórias dessa pessoa. Sim. Quem é que você está procurando? O que ele construiu? Ele já construiu alguma coisa? E um outro atributo muito importante nosso, Guzmão, é conhecer os processos de uma associação por dentro. Sim. Diferente de alguém que vai abrir uma administradora, mas que não conhece os processos e que não está preocupado com a associação. Sim. Então nós temos um olhar muito humano para a associação que nós precisamos preservar a associação. Perfeito. Nós não podemos matar as associações. Nós precisamos preservar a proteção patrimonial mutualista. E nós vamos fazer isso com o quê? Com técnica adequada. Tecnologia. Com gente adequada. Com sistema adequado. Então, fiquem tranquilos. Tudo aquilo que é pertencente a jurídico, a regramento, a contábil, nós vamos ter um time muito qualificado para pensar nisso. E isso é o mais interessante da regulamentação e da administradora. Sim. Pensa o custo que seria, Guzmão, todo mundo contratar um atuarial, todo mundo contratar um bom jurídico, Sim. contratar um bom contábil, contratar um bom fiscal. Nós estamos fazendo conta aí que no dia zero a gente já larga com 100, 120 mil de custo efetivo da administradora. Sim. Com placa ou sem placa para administrar, a gente já larga com um custo de 100 a 120 mil. Então, assim, qual a operação que suporta isso? Sim. Isso só pode ser suportado com mais associações e distribuindo esses custos Sim. entre as associações, mas trazendo também muita otimização de processo. Então, assim, eu vejo que o ganho de eficiência vai ser gigante para as associações e as pessoas não estão enxergando isso. Elas estão tão vendadas com os olhos, estão fazendo brigas em grupos de WhatsApp, em vez de estar olhando para a operação. Perfeito. O que você tem enxergado hoje de sua operação? O que você conhece dos seus números? O que você enxerga? Qual a gestão que você faz do seu número? Então tem muita gente que não sabe nada. Não consegue Sim. fazer um pós-atendimento. O básico do básico não E consegue. tá lá fazer. brigando no grupo, falando de regulamentação. Gente, nós precisamos fazer o básico. Sim. O básico bem feito dá resultado. O básico bem feito dá resultado. Então as pessoas, muita coisa que nós vamos trazer é básico. Perfeito. Só que o básico também precisa ser feito. Sim. O básico precisa ser dito. O básico precisa ser feito. E tem muita gente que não faz o básico. Então, Exatamente. a gente traz do princípio, por isso que eu falei do remédio. Tem gente que já está mais avançado, tem gente que não. Então, Sim. quem está mais avançado, você dá uma tarefinha maior. Quem está menos avançado, você dá uma tarefa menor. Por quê? Porque cada um tem uma escala, tem um Sim. processo, tem uma rotina. Mas eu vejo que com as administrações,
as associações vão poder escalar as associações e ter um crescimento significativo num curto espaço de tempo. Sem milagre, mas trazendo toda essa estrutura que a gente já conhece, trazendo toda essa nossa expertise, todo esse know-how. Então, tem associação que nasceu há 1 ano que vai ganhar 11 anos de história Só dentro da associação. expertise. Pela Perfeito. expertise. E isso custa caro, viu, Guzmão? Sim, custa tempo, treinamento, dinheiro, custa. É uma gama de custos, né, que você passa durante os seus anos. Eu brinco, se a gente for contar os quilômetros já rodados de curso, de treinamento, de palestras, de reuniões, é quase que infinito, né? Se a gente for contar aí o que a gente fez ao longo desses anos de história, de trajetória, é quase que infinito. Sim, é muita coisa. Então, para finalizar, eu queria usar, né, o seu nome aí, Inovar aí, e queria perguntar a você se é possível ainda inovar dentro da proteção veicular? Inovar sempre. Inovar é possível. Gente, nós temos um mercado gigante. Nós temos um mercado quase que infinito. Sim. Porque as pessoas elas não querem mais azul. abrir mão do conforto de ter um carro. Quem tinha um carro de 20, hoje tem um carro de 40. Sim. Amanhã vai ter o de 60. Mudou tudo, né? E vai ter os elétricos. E aí eu brinco. Daqui a pouco vão vir os drones. E aí nós vamos fazer os drones também. Então, assim, as pessoas precisam entender que tem um universo de possibilidades. E inovar dentro de qualquer negócio é possível. As pessoas, elas estão tão focadas no problema que elas não pararam para pensar nas soluções. Sim. E o quanto que a regulamentação pode ser positivo dentro do seu negócio. Então eu quero dizer para as pequenas associações, independente do tamanho de base, independente do seu faturamento, nós temos uma alternativa para você. Nós temos uma solução para você. Uma solução séria, uma solução transparente e uma solução que vai fomentar as associações. Perfeito. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, busque saber um pouquinho da regulamentação, dos processos e busque entender muito mais. Vá a campo, faça cursos, estude e busque alternativas viáveis. E hoje nós nos colocamos como uma alternativa viável para o segmento. Mas com um detalhe, Guzmão. A nossa administradora ela não é para todo mundo. Sim. Ela é para quem é séria, para quem busca fazer um trabalho sério, para quem busca honrar o associado, para quem busca honrar seus colaboradores. E eu sei que, infelizmente, não é todo o nosso mercado. Nós temos muita gente boa. Sim. Nós temos muita gente boa mesmo. Mas também, infelizmente, nós temos muita gente ruim. Sim. Então, nós queremos fazer a administração para gente séria, para gente boa, que queira entregar um trabalho de verdade, um trabalho sério para os associados. Perfeito, então já vamos dar a continuidade aí para quem quiser te achar nas suas redes sociais, quem quiser conversar contigo e identificar um pouquinho sobre essa questão das administradoras e ter um conhecimento, como é que acha vocês aí? Pode ir lá no meu Instagram, eu sou o Pedro Campos, e pode me chamar lá no direct, pode me dar um oi lá, vamos fazer contato, vamos trocar ideia. Depois nós vamos deixar aí o arroba aí para as pessoas nos procurarem. Sim. Vou deixar o meu contato aí também disponível para a gente bater um papo, sem compromisso. Sim. Porque muita coisa que eu falei é tirar a venda. Quando você tira a venda e que você tira aquela cortina de fumaça que está todo mundo falando que vai ser muito ruim, que vai dar errado, as pessoas compraram essa ideia que vai ser muito ruim, que vai dar tudo errado, que vai ser um caos. Por quê? Porque tem gente vendendo esse caos. Sim. Então a gente precisa tirar essa cortina de fumaça, precisa baixar a poeira e falar assim, o que eu ganho e o que eu perco? O que a minha associação ganha com isso e o que a minha associação perde com isso? Sim. E o que fulano ganha no caos e o que ele não ganha? Então o caos vende muito mais. Sim, com certeza. Eu sempre falo, as pessoas compram o medo vende, né? Por dois motivos. Ou por dor ou por desejo. Sim. Ninguém acordou com um desejo enorme de contratar uma administradora de proteção patrimonial mutualista. Só que é uma dor. Exatamente. Só que tem gente vendendo com muita dor. Então não precisa ser tão doloroso, não precisa ser tão sofrido. Existe uma alternativa viável. Então aqui eu quero falar para as associações que ainda não traçaram o caminho que nós traçamos aí ao longo desses anos, que existe uma solução viável, existe uma alternativa que é possível fomentar
as entidades e as associações. Perfeito. Pedro, muito obrigado pela participação, muito obrigado de verdade. Tava esperando você vir já tem um tempo. Essa história é antiga. E mais uma vez, Guzmão, agradecer de coração o convite. E eu sei da responsabilidade que é estar aqui, neste momento. É um desafio grande falar aí para esse público seu, mas estou posto, tô pronto, estou preparado, estou à disposição. Então você que queira conversar, vamos bater um papo e te agradecer mais uma vez e te parabenizar pelo conteúdo e pela constância. Viu? Perfeito, obrigado, Tamo junto. meu amigo. Um abraço, tudo de bom. Show, obrigado. E nós ficamos por aqui. Um abraço para vocês, não deixe de curtir o nosso canal, compartilhar e expressar o quanto é importante esse setor. Tamo junto, um abraço, fui!